Ludwig von Mises nasceu em 1881 em Lemberg, na Galícia, que na época fazia parte do vasto e multicultural Império Austro-Húngaro. A cidade de Lemberg, hoje conhecida como Lviv, era um centro vibrante de cultura e comércio, um verdadeiro burburinho. Sua família era judia e composta por empreendedores de sucesso no ramo ferroviário, um setor crucial para o desenvolvimento econômico da época, que estava a todo vapor. O pai de Mises, Arthur Edler von Mises, era um engenheiro renomado e sua mãe, Adele Landau, vinha de uma família de comerciantes prósperos. Eles eram como a nata da sociedade da época. O jovem Ludwig vivenciou em primeira mão o poder transformador do capitalismo, observando como ele era capaz de tirar as pessoas da pobreza e conduzi-las à prosperidade. Ele viu como a inovação e o empreendedorismo podiam mudar vidas e comunidades inteiras. Era a época do progresso. Mises era uma criança brilhante e curiosa, daquelas que sempre se destacam na escola. Ele se destacava em seus estudos e nutria uma profunda curiosidade pelo mundo ao seu redor. Queria entender tudo como um pequeno cientista. Desde cedo, ele demonstrou um interesse particular por história, filosofia e economia, áreas que mais tarde se tornariam centrais em sua carreira. Era como se ele já soubesse o seu destino. Ele testemunhou os benefícios do livre mercado, mas também estava ciente dos problemas sociais e econômicos que assolavam o Império Austro-Húngaro. Nem tudo eram flores. As desigualdades e as tensões sociais eram evidentes, e essas observações o levariam a questionar e a buscar soluções para esses desafios. Ele queria entender o porquê daquilo tudo. Essas experiências moldariam sua visão de mundo e inspirariam sua busca pela compreensão econômica ao longo de toda a vida. Como uma bússola que guiava seus passos, ele se dedicaria a estudar como as políticas econômicas poderiam influenciar o bem-estar das pessoas e das nações. Queria encontrar o caminho para um futuro melhor. O Império Austro-Húngaro era uma terra de muitas culturas e línguas, um verdadeiro caldeirão de diversidade, um pouco como o Brasil de hoje. Essa riqueza cultural proporcionou a Mises uma educação única e uma perspectiva ampla sobre o mundo. Ele conseguia enxergar o mundo com outros olhos. Esse ambiente multicultural expôs Mises a uma ampla gama de perspectivas, permitindo-lhe entender e apreciar diferentes pontos de vista e tradições. Era como se ele tivesse vivido várias vidas em uma só. Ele se tornou fluente em vários idiomas, incluindo alemão, polonês, francês e inglês, o que lhe permitiu acessar uma vasta gama de conhecimentos e literaturas, um verdadeiro poliglota. Essa capacidade de se comunicar com pessoas de diferentes origens seria inestimável em sua carreira, especialmente em suas interações com economistas e pensadores de todo o mundo. Era como se ele tivesse a chave para abrir portas em qualquer lugar. A família de Mises valorizava muito a educação, acreditando que o conhecimento era a chave para o progresso e a realização pessoal. Uma família tradicional que acreditava no poder da educação. Seus pais reconheceram seu potencial intelectual e lhe proporcionaram a melhor educação disponível, sempre incentivando sua curiosidade e nutrindo seu amor pelo aprendizado. Eles eram como seus maiores fãs. Eles o apoiaram em todas as suas empreitadas acadêmicas e intelectuais. Esse ambiente favorável lançaria as bases para seu futuro sucesso como economista, permitindo-lhe desenvolver as habilidades e o conhecimento que o tornariam um dos pensadores mais influentes do século XX. Era só o começo de uma grande jornada. Ludwig von Mises estudou na Universidade de Viena, onde ingressou em 1900. A universidade, conhecida por sua rica tradição acadêmica, oferecia um ambiente vibrante e estimulante para jovens estudiosos. Era o lugar para se estar naquela época. Lá, ele mergulhou no mundo do direito e da economia, e foi particularmente atraído pela Escola Austríaca de Economia. A profundidade e a complexidade dos estudos o cativaram, levando-o a explorar diversas teorias e conceitos econômicos. Ele queria desvendar os segredos da economia. Essa escola de pensamento enfatizava a importância da ação individual e dos livres mercados, contrastando fortemente com as ideias mais coletivistas que ganhavam popularidade na época. Mises encontrou na escola austríaca uma filosofia que ressoava com suas próprias crenças sobre a liberdade e a autonomia individual. Era como se ele tivesse encontrado a sua tribo. Karl Menger, o fundador da escola austríaca, teve uma influência profunda no pensamento de Mises. Era como um mentor para ele. Menger era conhecido por sua abordagem inovadora e por desafiar as teorias econômicas estabelecidas.
Ele não tinha medo de pensar fora da caixa. O livro de Menger, Princípios de Economia Política, teve um impacto significativo no jovem estudioso, abrindo seus olhos para o poder do valor subjetivo e o papel do empreendedorismo como motor do progresso econômico. Mises estudou o livro meticulosamente, absorvendo cada conceito e ideia apresentada. Era como se ele estivesse bebendo da fonte do conhecimento. Outra influência importante para Mises foi seu professor Eugen von Böhm-Bawerk, um economista austríaco de renome que fez contribuições significativas para a teoria do capital e dos juros, um verdadeiro mestre em sua área. Böhm-Bawerk era um mestre em explicar conceitos complexos de maneira acessível. Ele conseguia descomplicar o complicado. Mises ficou impressionado com a análise rigorosa de Böhm-Bawerk e sua capacidade de aplicar princípios econômicos a problemas do mundo real. Ele não era um daqueles acadêmicos que vivem em uma bolha. As aulas de Böhm-Bawerk eram intensas e desafiadoras, mas Mises prosperou nesse ambiente exigente. Ele adorava um desafio. A Universidade de Viena era um centro de fermentação intelectual, e Mises prosperou nesse ambiente. Era como um peixe na água. Ele passava horas na biblioteca, cercado por livros e manuscritos, sempre em busca de novos conhecimentos. Um verdadeiro rato de biblioteca. Ele se envolveu em debates acalorados com seus professores e colegas estudantes, imergindo nas obras de pensadores liberais clássicos como John Locke e Adam Smith. Ele não tinha medo de defender suas ideias. Esses debates ajudaram a moldar seu pensamento crítico e a refinar suas próprias teorias. Ele estava sempre em busca da verdade. Suas ideias começaram a tomar forma e ele começou a desenvolver sua própria perspectiva única sobre economia. Ele estava construindo seu próprio caminho. Mises estava determinado a contribuir para o campo da economia. Ludwig von Mises graduou-se na Universidade de Viena em 1906, um período de grandes mudanças e desafios. O mundo estava prestes a mudar. Ele então embarcou em uma carreira no serviço público. Determinado a fazer a diferença em um mundo em rápida transformação, ele queria colocar em prática tudo o que havia aprendido. Trabalhando na Câmara de Comércio e Indústria de Viena, Mises teve a oportunidade de observar de perto as complexidades do sistema econômico. Era como estar na linha de frente da economia. Essa posição forneceu a ele insights valiosos sobre o funcionamento da economia austríaca, permitindo-lhe entender os desafios enfrentados pelos empresários e reguladores. Ele via na prática como as coisas funcionavam. Ele viu em primeira mão os desafios da regulamentação governamental, percebendo as dificuldades em equilibrar interesses diversos. Nem sempre era fácil conciliar tudo. E a importância de uma política econômica sólida, que pudesse promover o crescimento sustentável e a estabilidade. Ele sabia que as decisões tomadas ali teriam um grande impacto no futuro. Durante seu tempo na Câmara, Mises publicou sua primeira grande obra, A Teoria da Moeda e do Crédito, em 1912, um marco na teoria econômica, um verdadeiro divisor de águas. Este livro estabeleceu sua reputação como um economista brilhante, ganhando reconhecimento internacional. Ele estava se tornando uma referência em sua área, e lançou as bases para seu trabalho posterior sobre o ciclo econômico, que se tornaria fundamental para a compreensão das flutuações econômicas. Ele estava construindo um legado. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, um evento cataclísmico que teve um impacto profundo na vida e obra de Mises. O mundo nunca mais seria o mesmo. Ele serviu como oficial no exército austro-húngaro, enfrentando as duras realidades do conflito. A guerra não era um jogo. E testemunhou a devastação da guerra, o caos econômico e a destruição de comunidades inteiras. A guerra deixava suas marcas por onde passava. A guerra trouxe um nível de destruição sem precedentes, afetando profundamente a economia e a sociedade. O mundo estava de cabeça para baixo. E a convulsão social que ela causou, com protestos e agitação em toda a Europa, as pessoas estavam desesperadas. Essa experiência alimentaria sua firme oposição ao militarismo e à guerra. Moldando suas futuras teorias econômicas, a guerra o havia transformado. Após a guerra, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido. Mises retornou a Viena, uma cidade profundamente transformada, onde o outrora grande império estava em ruínas. Ele testemunhou a hiperinflação, a instabilidade política e o sofrimento generalizado que marcaram o período pós-guerra. Era como se o mundo estivesse começando do zero.
Essas experiências aprofundaram sua convicção de que princípios econômicos sólidos eram essenciais para a paz e a prosperidade. E ele dedicou sua vida a promover essas ideias. Ele acreditava que a economia podia ajudar a reconstruir o mundo.